A pergunta que está na cabeça de todo mundo é: a guerra com o Irã acabou? E se acabou, foi um sucesso? Vamos nos aprofundar nessa questão. Junte-se a mim para uma discussão fascinante com o tenente-coronel Jonathan Conricus, que é pesquisador sênior no FDD e ex-porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Essa é a dúvida de todos que vamos analisar hoje no True East. Jonathan, é bom tê-lo de volta. Shalom Dom, prazer em estar aqui. Há poucas horas, o presidente Trump disse que grandes avanços foram feitos em direção a um acordo completo e final com o Irã, com o objetivo de encerrar esse conflito. Então eu quero te fazer uma pergunta. Acho que está na cabeça de todo mundo. Acabou? A resposta curta seria não. Eu não acho, porque acredito que há um profundo mal-entendido por parte dos nossos aliados americanos sobre a mentalidade. Do que significa a resistência xiita, do que se trata o regime iraniano e do que é necessário para realmente fazê-los se ajoelhar e se isso é realmente possível. E eu acho que os americanos fizeram muitas coisas certas. Eu acho que o governo Trump tem sido muito focado em dizer aos iranianos e à região que o Irã não vai ter armas nucleares. O presidente tem sido muito consistente em relação a isso. Os Estados Unidos tomaram medidas econômicas e militares muito eficazes contra o regime iraniano e eles realmente estão sentindo os efeitos. Mas ainda há um longo caminho, na minha perspectiva, para que o sofrimento e a pressão que os americanos estão aplicando sobre o Irã surtam efeito. Enquanto falamos, através do bloqueio econômico eficaz, ainda falta muito para realmente encerrar essa situação. E para realmente fazer com que os iranianos, como o presidente Trump disse, você sabe, peçam clemência ou realmente digam nós nos rendemos e se comprometam com os termos que o presidente Trump estabeleceu. Isso é o que eles terão que fazer, o que significa nenhum enriquecimento de urânio no Irã e, de fato, abandonar para sempre o seu programa de armas nucleares. Para levar o regime iraniano a essa situação, acho que é necessário muito mais sofrimento, poder de pressão e aperto, porque o regime iraniano tem, eu diria, um limite mais alto, uma tolerância maior ao sofrimento. Principalmente porque eles realmente não se importam com o que acontece com o país, com os civis e quais são as consequências a longo prazo. E também porque perder e ganhar na cultura xiita é diferente do que eu, americanos, israelenses e ocidentais, perceberiam como vitória e derrota. Como assim? Para eles, em seu contexto histórico, como xiitas, contra outras partes do Islã, mas também contra outras religiões. Uma derrota, uma clara derrota militar, pode, na verdade, ser percebida como um revés temporário ou até mesmo como uma vitória. E se você olhar para a história xiita, especialmente para a história xiita iraniana, verá que há muitos eventos na história em que, na verdade, os xiitas perderam no campo de batalha. Mas eles consideram isso uma vitória. E eles criaram histórias de vitória, que depois ficaram gravadas em seu psique e em seu ethos geral, como um evento formador de vitória. Mesmo que, se você analisar isso por uma ótica militar e lógica razoável, na verdade foi uma derrota. E eu acho que isso é importante saber. Muitos elogios para a atuação americana até agora. Acredito que somos abençoados por viver nesta época. Ver um presidente americano realizar o que nenhum de seus antecessores conseguiu, que é ter a liderança, a capacidade de manter a pressão e fazer o que precisa ser feito para evitar uma ameaça futura aos Estados Unidos, à região e, claro, a Israel. Mas o que estamos vendo é, eu acho, ainda um pouco de incompreensão sobre quem realmente é o outro lado, o que os motiva e o que precisa ser feito para realmente fazê-los assinar o acordo necessário. Muita gente vai dizer que isso não faz sentido, que o presidente Trump, até mesmo há poucos dias, disse que não haveria acordo se houvesse urânio enriquecido no Irã. Como sabemos, ainda há urânio enriquecido no Irã, e isso continua fazendo parte do programa nuclear. Eles dirão que ele faz isso por causa das eleições de meio de mandato, ou porque, como ouvi hoje, falta coragem para prosseguir. Existe outra estratégia aqui, quero dizer, qual é o plano dele agora, além de simplesmente recuar? Eu acho que o presidente Trump está, de forma muito eficaz, ganhando tempo, falando internamente em termos de mercado, de preço do petróleo e de pressão internacional.
Ele está, de fato, ganhando tempo, permitindo a si mesmo mais tempo para que as sanções econômicas e a pressão militar pesem mais sobre o regime iraniano. Acho que é disso que se trata, comunicar que há progresso, comunicar que os iranianos estão realmente em negociações diretas. Eles estão cedendo e prontos para fazer um acordo. Mas então, publicamente no Twitter, os iranianos são muito duros, muita postura de machão, muita conversa dura, muita bravata, mas você percebe que as ações deles não correspondem realmente às declarações, que estão muito abaixo do que dizem ser capazes de fazer. Eles fizeram muito menos. Então, o que eu acho que o presidente está fazendo é aplicando pressão em todas as frentes, usando o exército e a economia, sanções econômicas e a Operação Liberdade, que está em andamento agora. Isso é pressão. Não permitir o acesso aos portos iranianos. Isso é pressão. E o fato de os iranianos saberem que se eles aumentarem a tensão, vão levar uma surra daquelas. Se eles aumentarem a tensão e se atacarem embarcações americanas, se fizerem algo mais significativo do que apenas atacar os Emirados Árabes Unidos, como já demonstraram ser capazes de fazer, mas eles estão em uma situação bastante delicada aqui. Acredito que o presidente quer ganhar tempo para que as medidas contra o regime tenham mais efeito e para que eles venham e façam um acordo. Sim, você sabe, já estivemos aqui antes. Você e eu, nós conversamos sobre o JCPOA há muitos anos. Nós dois, eu acho, compartilhamos o entendimento de como aquele acordo era falho, porque era falho por muitos, muitos motivos. Mas o principal era que dava ao regime iraniano um caminho legal para obter uma bomba. Deu a eles acesso a dinheiro com ativos descongelados, deu a eles acesso à tecnologia, deu a eles o tempo que precisariam para fabricar ou comprar muitos dezenas de milhares de mísseis balísticos. Eles teriam tido tempo para combinar mísseis e ogivas nucleares, e isso teria dado a eles a capacidade de, eventualmente, avançar legalmente até ter material enriquecido em um nível suficientemente alto que eles poderiam então transformar em arma e converter em uma bomba nuclear ao final do acordo. E ninguém poderia afirmar que os iranianos não estavam dentro de seus direitos legais ao fazer isso. Esse era o JCPOA. É por isso que ele era tão falho, por isso muitos israelenses e americanos disseram que não é um bom acordo. Os sauditas e outros países fizeram o mesmo, e os Emirados Árabes Unidos trouxeram Trump. Quando Netanyahu foi ao Congresso e declarou isso ao mundo, consolidou sua relação com Trump até hoje. Acho que Trump viu isso e disse: olha, há uma pessoa no mundo inteiro que está diante de todo o público americano em um regime que não é muito amigável a Israel e está defendendo isso. Depois que isso não aconteceu, acho que isso deu um impulso a Trump. Sim, acho que temos que olhar para o presidente Trump e dar crédito a ele por ser muito consistente na questão iraniana. O presidente Trump sempre deixou claro e foi consistente em suas declarações. Primeiro, em seu primeiro mandato como presidente durante a campanha e quando assumiu o poder, ele foi super claro. E é apenas, você sabe, lamentável que o regime iraniano, a Guarda Revolucionária Islâmica, tenha cometido o erro de pensar que este presidente é como os outros, que só fazem promessas vazias dizendo: ah, sim, não podemos, sabe, o Irã não pode ter armas nucleares. Isso já foi dito por vários presidentes antes, mas nenhum fez nada. O presidente Trump, porém, tem sido muito consistente e claro. E eu acho que essa situação em que estamos poderia ter sido evitada. Os iranianos poderiam ter evitado muito sofrimento e salvado muitas vidas se tivessem entendido que não conseguiriam se safar com as mesmas táticas de intimidação e negociações. Aliás, eles são muito bons em usar negociações. Eles têm negociadores muito habilidosos, eles têm uma equipe de, eu diria, negociadores de nível mundial que são habilidosos, experientes, espertos, sabem o que estão fazendo, exploram ao máximo os atrasos diplomáticos. Eles fizeram isso magistralmente. Agora, encontram-se com o presidente que reage de modo distinto à pressão econômica, política e da mídia. Ele reage e consegue manter essa pressão, além de ser consistente, algo que eles nunca tinham enfrentado antes. Então, o sistema iraniano está um pouco desorganizado.
Desorganização porque eles estão enfrentando um inimigo ou adversário que se comporta de maneira diferente do que eles estavam acostumados e porque foram expostos. A fraqueza militar deles foi exposta. A fraqueza política interna deles foi exposta. A corrupção deles e a má administração dos recursos iranianos, da água, eletricidade, petróleo, infraestrutura, tudo isso está exposta e à mostra para todos verem. Talvez o mais humilhante seja o quanto foram profundamente atingidos pelos Estados Unidos e Israel. Sabe, isso me leva a uma pergunta. Nós falamos sobre as negociações. Tem Abbas Araghchi, que está liderando as negociações deles. E há uma grande questão. Quando o presidente Trump liga para o Irã, quem atende o telefone, certo? Sabe quem é? Alguns dizem que é Abbas Araghchi, alguns dizem que é Mojtaba, o filho de Khamenei. Quem está no comando no Irã agora, após o golpe que demos neles? Antes de falar sobre o povo, sabemos quem são as pessoas no poder, quem atende o telefone, quem são os principais figuras de poder. Acho que devemos ser cautelosos em nossas avaliações, pois é difícil saber o que se passa no Irã. Há uma névoa de guerra significativa, há incerteza sobre quem realmente está no comando, quem está em primeiro e quem está em segundo. Isso não está claro. Mas eu diria que a maioria do que estamos vendo em termos de tomada de decisões e ações do Irã nos leva a isso. Ou nos faz acreditar que quem está no comando é a ala linha dura e que basicamente é o CGRI, alguns generais que estão no comando. Eles usam sua própria cadeia de comando que está fora de todo o resto. São eles que decidem contra quem lançar mísseis e o que fazer. Navios mercantes internacionais, os Emirados Árabes Unidos, instalações petrolíferas nos Emirados Árabes Unidos e embarcações americanas, eles tomam essas decisões. Um raro vislumbre do que parece ser a desordem no sistema iraniano foi quando Pezeshkian, o presidente iraniano, tuitou seu descontentamento com o fato de o Irã ter atingido os Emirados Árabes Unidos. Onde ele disse, bem, você sabe, não fomos nós e não era o que queríamos fazer. E não é a primeira vez que o segundo ou o homem que supostamente é o segundo no comando, há o chefe de Estado que é o chamado líder supremo Mujtaba Rahmina, filho de quem? Nós não sabemos exatamente quão eficaz ele é, que tipo de controle ele realmente tem sobre os acontecimentos. Há relatos, que eu não posso corroborar, de que ele está, você sabe, totalmente recluso, de que ele é realmente controlado pela Guarda Revolucionária Islâmica e eles estão apenas usando os cargos, os poderes do seu cargo, para seguir adiante com a política que eles acreditam ser a correta. Essa é uma avaliação predominante na maioria dos círculos que eu ouvi. Mas aí você tem Pezeshkian, que em certa medida representa um tipo diferente de política iraniana. Talvez mais moderado. De novo, moderação é uma palavra engraçada. É uma palavra engraçada. E acho que sempre devemos ter muito cuidado ao usar qualquer variação da palavra moderado quando se trata de uma autoridade oficial no Irã. Eles fazem parte do regime que vem massacrando iranianos, oprimindo o povo iraniano, financiando o terrorismo e criando instabilidade em todo o Oriente Médio. Então, sabe, quando Pezeshkian fala sobre moderação, eu recebo isso com muita desconfiança. Mas, no fim das contas, estamos olhando para um sistema que parece estar em certa desordem no nível estratégico mais alto sobre o que fazer e para onde levar as coisas daqui em diante. No entanto, quando analiso o que eles estão fazendo no nível militar, consigo ver um sistema militar funcionando. Vejo alguém dando ordens, provavelmente em Teherã, e ordens sendo executadas no campo de batalha em Hormuz ou em outros lugares. Vejo ordens sendo dadas, mísseis sendo lançados, drones sendo disparados. Para que isso aconteça, você precisa ter um sistema de coleta de inteligência funcionando, você precisa ter comunicações, precisa ter logística e precisa ter forças capazes de executar as ordens. Isso ainda está em vigor. Então, quando os americanos e alguns políticos israelenses falam sobre, você sabe, um completo caos iraniano, isso não é realmente preciso. Existe um sistema militar funcionando degradado, com menos força e menos capacidade do que antes, mas ainda funciona. É como pisar em um formigueiro e ver as formigas se espalhando em todas as direções após esmagar o centro. Parece que o Irã foi pego de surpresa. Enquanto estavam centralizados, Israel e os Estados Unidos eliminaram o núcleo central em minutos. Agora, descentralizados, é muito mais difícil pará-los. Então minha pergunta é,
Se temos comandantes da Guarda Revolucionária Iraniana dando ordens, generais ao longo do Estreito de Hormuz, tudo o que eles precisam são armas que provavelmente já estocaram para ameaçar as maiores rotas de navegação do mundo inteiro. Sim. Então, se houver um retorno aos combates, qual você acha que será a estratégia dos Estados Unidos para lidar com isso, que é uma ameaça muito difícil, descentralizada, um tanto autônoma, que pode basicamente paralisar o mundo de uma hora para outra? Sim, essa é uma boa pergunta. Acho que é isso que nossos telespectadores mais querem saber, o que vem a seguir. E se voltarmos aos combates, se os iranianos escolherem tentar, por meio de uma escalada militar, se livrar da pressão que os americanos estão aplicando de forma eficaz contra o Irã, existe a possibilidade de que eles tentem usar força cinética. Eles identificaram o que eu acho que eles acreditam ser o elo mais fraco, os Emirados Árabes Unidos, e atacaram suas instalações petrolíferas em Fujairah e em alguns outros locais. Os Emirados Árabes Unidos têm se protegido muito bem, mas mesmo assim há danos. Se os iranianos tentarem escalar além disso, então provavelmente haverá uma resposta americana a isso. Então, se você olhar para o mapa, pedir para o controle mostrar um mapa aqui, você pode explicar mais ou menos onde fica o Estreito de Hormuz, tipo, como isso funcionaria se você tivesse forças dos Estados Unidos envolvidas? Quero dizer, Temos forças dos Estados Unidos até fora deste mapa, mas o que vemos é a parte ocidental, realmente no lado direito do mapa aqui, onde está escrito EAU, logo acima disso. Esse é o ponto do Estreito de Hormuz. E então, claro, temos realmente o centro da maior parte da infraestrutura de petróleo e gás da região. Claro, Catar, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, Kuwait, e não está colorido. Aqui estão as instalações petrolíferas iranianas na Ilha Kaj, que fica na parte norte do Golfo Pérsico ou Golfo Árabe. Então, o que vemos aqui são infraestruturas de petróleo e gás existentes que provavelmente seriam alvo. Muito provavelmente os iranianos iriam atacar, porque ao analisarmos os recursos de que o Irã dispõe, o que tinha antes de a guerra começar e o que possui atualmente. Já atacaram infraestrutura de petróleo e gás em todo o Oriente Médio e infraestrutura civil em Israel. Eles tentaram atingir instalações de petróleo, gás e energia elétrica em Israel, eles atingiram infraestrutura militar. eles atingiram o oleoduto, certo? Ele está funcionando mais ou menos. Sim, está. Pelo que sei, está funcionando atualmente. Eles atingiram há cerca de 4 semanas. Pelo que eu sei, foi consertado pelo menos a um nível suficiente para permitir o fluxo. E tudo o que vemos aqui, e infraestrutura adicional que está relacionada ao petróleo e gás, refinarias, depósitos de armazenamento, todo o resto que faz parte da infraestrutura muito sensível e altamente cara que existe. Provavelmente será um alvo iraniano. Devemos supor que eles têm inteligência suficiente e tempo para se preparar, pois não é uma missão surpresa. E tenho certeza de que os iranianos já têm a maioria dessas coisas no seu banco de alvos. Então, provavelmente, acho muito provável que os iranianos vão mirar nisso. A questão será se eles conseguirão dizer aos Houthis para realmente usar a segunda ferramenta do juízo final que eles têm, que será a última disponível e que é tentar fechar o tráfego marítimo no Estreito de Bab el-Mandeb, que conecta o Iêmen ao chifre da África, Somália, Eritreia e aquela região. Isso vai ser interessante de ver, porque até agora, por razões que ainda são desconhecidas para mim e para a maioria das pessoas, eu diria, eles ou decidiram não fazer isso ou não conseguiram. E essa é uma grande questão, se eles vão conseguir fazer isso no futuro ou não. Se conseguirem, será uma ameaça ao transporte marítimo internacional e aumentará a pressão nas exportações de petróleo. Eu diria que, de qualquer forma, a quantidade de tráfego marítimo foi reduzida significativamente na área de Bab el-Mandeb e no Canal de Suez, como consequência disso. A maior parte está contornando a África por questões de segurança. Mesmo assim, isso seria importante. Outro ponto, atingir o petróleo e gás. Segundo, tentar fechar o Estreito de Bab el-Mandeb e provavelmente tentar causar danos a estados do Golfo menores e mais fracos. Eu imagino que eles tentariam atacar Israel também, mesmo que isso não tenha sido bem sucedido, felizmente, para os iranianos. Eles têm pouco a mostrar por seus esforços e pela grande quantidade de drones e mísseis lançados. E, em resposta a isso, os Estados Unidos e Israel podem decidir pela primeira vez agir sem restrições,
porque ambos os países têm combatido com contenção como uma questão de política e decisão. Como isso seria, Jonathan? Pelo menos 16 mil, certo, munições foram lançadas sobre o Irã. Para muita gente, isso não parece grande coisa. Sim. Com certeza para quem está de fora. Mas como seria? Então, quero dizer, o que foi feito até agora são alvos militares adequados que são de uso exclusivamente militar. Então, nenhum alvo de uso duplo ou pouquíssimos alvos de uso duplo foram atingidos. Quase toda a infraestrutura de energia, transporte, comunicações, água e estradas do Irã não foi tocada. Isso é uma decisão política deliberada, porque o objetivo final aqui é, claro, permitir um bom futuro para o povo do Irã, e destruir a infraestrutura deles tornaria mais difícil para o povo iraniano, no futuro, se reerguer, recuperar seu país e ter um futuro próspero. Essa provavelmente é a principal razão pela qual os Estados Unidos e Israel não fizeram isso no começo. Isso provavelmente vai mudar agora, e eu acho que há muita infraestrutura que serve à Guarda Revolucionária Islâmica, que apoia a logística da Guarda Revolucionária Islâmica. Isso faz parte do comando e controle, logística, suprimentos ou qualquer outro esforço que facilite as ações de guerra do Irã. Eles serão alvos. Outro ponto já citado por você é a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica. Não acho que isso surpreenda alguém. E se eles estiverem observando a liderança da Guarda Revolucionária Islâmica, não acho que eles vão simplesmente prestar atenção só porque estamos falando sobre isso. Mas haverá esforços significativos de todas as partes envolvidas, CIA, Mossad, Força Aérea de Israel, Força Aérea dos Estados Unidos, para alvejá-los. E para eliminar uma terceira geração da liderança iraniana. Em menos de 2 ou 3 meses, o que será importante, e isso está em andamento. Acho que deve haver um trabalho de inteligência tremendamente intenso sendo feito agora, enquanto falamos. Os Estados Unidos e Israel estão correndo para obter uma consciência situacional suficientemente boa e, com sorte, conseguir repetir isso com um certo nível de sucesso. O ataque inicial da guerra, quando Khamenei e cerca de 40 outros altos líderes iranianos foram eliminados, então, líderes, infraestrutura e, claro, o Estreito de Hormuz, eu diria que isso é separado porque não pode ser limitado apenas a uma campanha aérea. Isso é uma força que precisa ser conjunta no sentido de ar, terra, mar e, claro, guerra eletrônica, operações no espectro eletromagnético e, obviamente, grande volume de inteligência. Essa é uma operação militar que o CENTCOM tem capacidade de realizar, para a qual eles vêm se preparando há bastante tempo. Eles têm a inteligência necessária. Eles sabem o que precisa ser feito, mas é uma missão que precisa de ordens presidenciais e de alguém que diga: vá e faça, abra o Estreito de Hormuz e garanta que os iranianos não tenham a capacidade de impedir o tráfego internacional novamente. O que isso significa é que é necessário haver disposição dos Estados Unidos para realmente enfrentar as consequências de possíveis baixas, que, é claro, todos esperamos que sejam baixas e insignificantes. Mas quando você olha do ponto de vista militar, abrir o Estreito de Hormuz por meio de força cinética é uma missão que provavelmente será desafiadora. Segundo as avaliações de que tenho conhecimento, isso deve levar algumas semanas para concluir. Mas assim como qualquer outra missão nesta região, os Estados Unidos têm o poder de fogo, a inteligência e a logística para fazer isso. É uma questão de escolher se vai fazer ou não. Esta semana, mais uma vez, no meio desta semana, antes do presidente Donald Trump dizer que houve grande progresso em direção a um acordo, um dos comentários anteriores na Truth Social foi que levaria cerca de 3 semanas aproximadamente se houvesse um retorno aos combates. Ao mesmo tempo, o secretário de Guerra, Pete Hegseth, fez comentários dizendo que, se não me engano, não estou citando exatamente, mas algo no sentido de que os Estados Unidos não precisarão enviar forças terrestres para tomar o controle de Hormuz. Então, novamente, pode ser mais cortina de fumaça e mais, uma tentativa de pescar em águas turvas. O que você acha? Porque, como disse, sem resposta cinética não será possível esclarecer o que ocorre. Sim, quero dizer, o Estreito de Hormuz, pelo que eu entendo, é um desafio militar complexo. Os iranianos estão bem entrincheirados
Eles prepararam infraestrutura dentro do terreno montanhoso, na área costeira próxima ao Estreito de Hormuz. Eles têm posições de tiro eficazes lá, posições de lançamento de mísseis que eles cavaram e esconderam em sistemas de cavernas com aberturas a muitos quilômetros de distância, que são difíceis de detectar. E, do meu ponto de vista militar, essa é uma missão que vai precisar de tropas em solo. Vai precisar de forças especiais, ou rangers, ou fuzileiros navais, ou qualquer força capaz de saltar de paraquedas ou desembarcar pelo mar para tomar certas áreas que são importantes. Eu não acho que seja uma missão que possa ser feita apenas pelo ar ou pelo mar, se os Estados Unidos realmente quiserem ter um nível muito alto de certeza de que os iranianos não terão nenhuma capacidade de atingir embarcações na região, o que provavelmente eles vão tentar fazer. Porque para que o estreito esteja realmente aberto, ele precisa ser seguro o suficiente. Não para que uma embarcação militar passe com sistemas de guerra eletrônica e bloqueadores de sinal, mas para que um navio cargueiro gigante, desarmado e lento consiga fazer isso. As seguradoras devem se sentir seguras para isso, pois esse será o verdadeiro parâmetro. Então, se quiser manter isso aberto pela força, dará trabalho, mas novamente os Estados Unidos têm capacidade para isso. Acho que eles não farão isso sozinhos. Se eles decidirem fazer isso, acho que haverá envolvimento israelense em termos de guerra eletrônica, ataques aéreos, coleta de informações e talvez outros recursos. Pete Hegseth, o secretário de guerra, foi questionado esta semana sobre o alinhamento dos objetivos dos Estados Unidos e Israel. Não sei se era essa pessoa perguntando porque sabia que os Estados Unidos fariam uma declaração pública assim em breve. Mas Pete Hegseth disse que Israel e os Estados Unidos podem ter objetivos um pouco diferentes, mas que só há uma mão no volante. Então, acho que há dois pontos interessantes nisso. Um é que podemos ter objetivos um pouco diferentes, e o outro é que, claramente, pelo menos do ponto de vista deles, só tem uma pessoa dirigindo. Não sei se Israel concorda com isso a longo prazo, talvez só no curto prazo. Mas que tipos de objetivos diferentes você acha que existem aqui? E Israel está ficando um pouco nervoso? Venho dizendo isso desde o início. Acho que Israel e nós temos interesse direto nisso. Os americanos têm, você sabe, questões de postura estratégica, de projeção de força, e a perspectiva deles é, você sabe, competição de poder com a China e a capacidade deles de exercer domínio na região, mercados de petróleo, acesso a recursos, etc. Para Israel, vemos isso como questão de vida ou morte. E isso é a capacidade de Israel continuar existindo, se defender, permitir que seus cidadãos vivam vidas normais e seguras. Então, é claro, há uma perspectiva diferente aqui. E, claro, o que pode ser suficiente para os Estados Unidos em termos de resultados finais pode não ser o que Israel almeja. Acho que nossas aspirações como um país que tem sido alvo da agressão iraniana por tanto tempo, seja a agressão direta do Irã, Hezbollah, Hamas, Jihad Islâmica, os Houthis e os grupos por procuração do Irã no Iraque ou na Síria, ou todos esses juntos. Nossa perspectiva é muito mais, bem, vamos nos livrar desse regime porque ele fez tanto mal, é um fator tão desestabilizador na região, é algo que tem um foco claro e um objetivo oficial que é destruir o Estado de Israel. Então, sim, acho que existe uma diferença aqui entre o que Israel eventualmente vai buscar fazer, que é derrubar o regime e livrar a nós mesmos e a região do maior fator de desestabilização e ameaça ao regime iraniano, enquanto os Estados Unidos provavelmente podem conviver com o regime existente, enfraquecido, contido, sem capacidades nucleares, e que foi forçado a sentar à mesa e assinar, ok, não vamos enriquecer e estamos entregando o material enriquecido, o que provavelmente será suficiente para os americanos dizerem, ok, missão cumprida, e eles poderiam fazer isso com bastante justificativa para isso. Eu não acho que haja qualquer dúvida em Israel ou na região sobre quem dá as ordens. Eu acho que está bem claro que o presidente Trump é quem dá as ordens. Muitas coisas que aconteceram até agora não agradaram a Israel, e eu acho que Israel teria preferido que as coisas fossem diferentes. Há uma hierarquia nesse negócio, com os Estados Unidos liderando como superpotência global
E todas as pessoas que afirmam que, você sabe, é o rabo que abana o cachorro, têm uma completa falta de compreensão do equilíbrio de poder entre os Estados Unidos e Israel. E eu posso dar muitos exemplos de como Israel está sendo forçado a recuar e a limitar suas operações militares e pressão contra seus inimigos, porque os Estados Unidos têm outras prioridades. Israel foi impedido de acabar com o Hamas. Israel foi orientado a não continuar atacando o Hezbollah no Líbano, mesmo que nosso inimigo esteja encurralado. Eles estão enfraquecidos. Ainda não foram derrotados. Quando o inimigo está enfraquecido, é hora de pressionar. Israel está sendo aconselhado a não agir assim. Então, acho que está bem claro como está essa situação. Vamos falar sobre o Líbano, já que você mencionou o Hezbollah e Israel meio que sendo contidos na fronteira. Israel, neste momento, está mantendo posições elevadas muito estratégicas, pelo que entendi, no Líbano, de onde observa o Hezbollah. Mas o Hezbollah está se adaptando a uma intensa guerra de drones. Infelizmente, Israel perde soldados. Cada soldado é precioso, não em grandes quantidades, graças a Deus, mas estamos sofrendo baixas. Que posições mantemos agora? Pode nos atualizar sobre a situação atual no Líbano? Sim, então o que as FDI fizeram e para mim isso soa familiar. Eu me lembro de lutar no sul do Líbano como um jovem soldado, estando posicionado na antiga fortaleza dos Cruzados, o castelo de Beaufort, logo após o rio Litani, perto da região de Nabatia e Arnum. Então, o que podemos ver é uma linha bastante semelhante, conhecida coloquialmente como a linha amarela, que é um posicionamento avançado das tropas israelenses a alguns quilômetros da fronteira. Essa área é um pouco maior do que o que Israel tinha de 1982 a 2000, um pouco maior em algumas regiões específicas. Ela fica além do rio Litani, e algumas partes que não estavam incluídas no passado estão incluídas hoje. O mais importante, acredito, é o que as tropas israelenses fazem lá. Isso não é o que Israel costumava fazer no final dos anos 90, quando as tropas israelenses ficavam posicionadas em fortalezas estacionárias e basicamente esperando por ataques e apenas tentando servir de barreira entre as comunidades israelenses e onde o Hezbollah estava. O que Israel está fazendo agora é, na verdade, mudar a configuração do terreno, a paisagem e tornar muito difícil para o Hezbollah usar qualquer coisa naquela área contra civis israelenses no futuro previsível. Como isso está sendo feito? Derrubando, desmontando a infraestrutura que vimos com nossos próprios olhos que o Hezbollah estava usando contra Israel. E estou me referindo a casas que, para um olho destreinado, para quem não tem informações de inteligência por trás, parecem uma residência civil. Existem vilarejos inteiros, vilarejos xiitas no sul do Líbano, Ash-Shaib no setor oeste, El-Kayyan no setor leste e muitos outros. Toda a área ao redor de Metula, Elades e Calaya e muitos outros lugares que pareciam vilarejos civis, mas eram redutos do Hezbollah, onde quase todas as casas eram usadas pelo Hezbollah, seja para coletar informações, planejar operações, atacar Israel ou abrigar combatentes no solo, em túneis ou qualquer combinação dessas opções. Então, o que Israel está fazendo agora, e isso é uma parte importante daqui para frente no nível tático, é simplesmente limpar essas áreas. E sempre que nossos telespectadores tiverem a oportunidade de vir a Israel e ver a fronteira norte, eu os encorajo a fazer isso, porque o que está acontecendo agora é que a paisagem está mudando. Está mudando para melhor do ponto de vista da segurança dos israelenses, e agora vai haver essa zona de amortecimento mais permanente, mesmo quando as forças israelenses se retirarem dela, tornando difícil para o Hezbollah usar a infraestrutura civil libanesa para atacar Israel. Isso é importante, mas isso é apenas no nível tático. Isso não é uma conquista estratégica, porque o Hezbollah possui armas que, é claro, têm alcance muito além dos poucos quilômetros de uma zona de amortecimento. E o que estamos vendo é uma espécie de, você sabe, um cessar-fogo bem frouxo e estagnado que existe só no papel, oficialmente hoje. Há um cessar-fogo entre o Líbano e Israel. Na realidade, a última vez que as sirenes tocaram no norte de Israel foi exatamente 2 horas atrás.
E tem havido alarmes incessantes e ataques constantes, drones, foguetes, mísseis do Hezbollah. As forças de defesa de Israel também têm realizado operações. As operações de maior escala não estão acontecendo, não estamos atacando no Líbano, não estamos atacando no Vale do Bekaa, e os alvos mais sensíveis do Hezbollah não podem ser atingidos no momento conforme orientação americana. E o que temos em Beirute e em outros locais? E o que temos é uma situação em que, sabe, há boa vontade, há boas intenções tanto do lado libanês quanto do lado israelense. Mas a realidade é que ninguém está desarmando o Hezbollah. O governo libanês não está fazendo isso. Eles falam sobre isso, mas não vemos eles tomando nenhuma atitude. E Israel está sendo impedido de empregar mais capacidades militares. Agora, para ser muito honesto e claro, eu, do ponto de vista militar, não acho razoável acreditar que as FDI tenham a capacidade de desarmar o Hezbollah, de desmantelar o Hezbollah, de derrotá-lo militarmente na situação atual. Essa seria uma tarefa que provavelmente levaria anos e exigiria muitos recursos. E não tenho certeza se atualmente Israel estaria disposto a focar nisso. O que eu acho, no entanto, que é possível e deveria ser levado adiante seria uma estratégia conjunta, na qual os Estados Unidos, o Estado do Líbano, Israel e talvez alguns outros atores regionais, talvez os Emirados Árabes Unidos, talvez os sauditas, talvez até os sírios, unam forças e foquem em enfraquecer aquela célula cancerígena no Líbano chamada Hezbollah e enfraquecê-la usando meios militares, pressão israelense e alguma pressão libanesa. Eles têm pouca capacidade para isso. Mas o que está disponível para ser atacado é a infraestrutura econômica do Hezbollah. Eles têm um sistema separado, um sistema financeiro separado no Líbano que é distinto do sistema financeiro libanês. Ele apoia a base de apoio do Hezbollah, os xiitas no sul e onde quer que os xiitas vivam. Eles têm um banco especial, Card Al-Hassan, e algumas outras instituições financeiras. Eles têm postos de gasolina, eles têm supermercados. Por que não foi atingido, Jonathan? Parte disso já foi atingida. Quero dizer, as FDI têm como alvo depósitos de dinheiro e ouro em Dahiya. Fizemos isso no início da guerra, quando Hassan Nasrallah ainda vivia. Eu me lembro que até publicamos isso, tipo, sabe, uma caça ao ouro, onde as FDI informaram as pessoas em Dahiya exatamente onde o Hezbollah estava escondendo seu ouro e dinheiro, embaixo de quais prédios. Sabe, queríamos ver o que aconteceria e quantas pessoas de fato tentariam ir até lá e pegar aquilo. Mas foi a corrida do ouro libanesa, sim, a corrida do ouro libanesa, o Eldorado. Mas a infraestrutura não foi atingida economicamente o suficiente. E houve danos físicos a ela, mas a infraestrutura existe. E eu acho que isso é algo em que Israel, o Estado libanês e os Estados Unidos deveriam focar para enfraquecer a capacidade do Hezbollah de continuar contando com o apoio da população, enfraquecer a capacidade deles de continuar pagando salários aos seus combatentes, enfraquecer a capacidade deles de manter essa rede separada e isolada, que fornece combustível, gás, serviços médicos, escolas e dinheiro para uma população que, ao receber esses serviços, permanece leal ao Hezbollah e continua a apoiá-los. Isso precisa ser enfraquecido e é necessário uma abordagem paciente e de longo prazo que aplique pressão de todas as direções, com o objetivo de enfraquecer o Hezbollah a tal ponto que as forças armadas libanesas, o governo libanês, possam entrar, fazer o que precisam fazer, que é desarmar o Hezbollah, sem baixas que ultrapassem o número com que eles conseguem lidar, o que eu não acho que seja muito alto. Terá que ser um número baixo e administrável. Como conseguir isso? Enfraquecendo bem o Hezbollah antes? Acredito que isso seja alcançável. Acho que esse é um objetivo realista que o Estado de Israel, o Estado do Líbano, com a ajuda dos Estados Unidos e de mais alguns parceiros adicionais, podem tentar alcançar. E acho que é algo do qual Israel e o Líbano se beneficiariam muito, e espero que vejamos isso. Mas o problema é que organizações terroristas e regimes de terror têm uma visão e planejamento de longo prazo. Eles não se preocupam com ciclos eleitorais, popularidade e índices de aprovação.
Eles pensam a longo prazo. E o que precisamos que o nosso lado faça, os mocinhos, é pensar a longo prazo também e colocar nossas prioridades em ordem. Se ampliarmos a visão por um instante e olharmos para o Líbano, Israel, a região, agora é uma bela oportunidade de realmente desmantelar o maior e mais importante grupo por procuração do Irã já criado. O regime iraniano está em seu ponto mais fraco. O Hezbollah está em seu ponto mais fraco. Agora é a hora. Provavelmente nunca haverá uma oportunidade melhor para o governo libanês assumir o controle do país. Eles têm uma rede única de apoio. Os Estados Unidos, Israel, talvez os Emirados e outros que estão dispostos a ajudar. O que eles precisam fazer é aproveitar o momento. O primeiro-ministro e o ministro da Defesa, Israel Katz, foram muito claros ao dizer que vão tentar, assim que isso acabar, eliminar a ameaça. Agora entendo que pode ser muito difícil sem o apoio dos Estados Unidos. Provavelmente nunca teremos um presidente dos Estados Unidos, ou é difícil imaginar um presidente dos Estados Unidos mais favorável a Israel do que o presidente Trump. Ele tenta convencer o povo americano de que o Irã é importante. Não tenho certeza se vamos conseguir convencê-los de que o Líbano também é importante. Talvez eles possam fornecer apoio a Israel. Mas Israel, você não acha que o país conseguiria se usasse força total e aceitasse o custo? Podemos pressionar o Hezbollah ao máximo, atingir instituições financeiras, postos de gasolina e eliminar todas as fontes de receita deles, e pressioná-los para que o governo libanês interviesse. Sim, mas por meios cinéticos não. Israel pode causar muitos danos e atacar o Hezbollah com força. Pode causar danos estruturais significativos aos comandantes do Hezbollah, à sua estrutura. Já matamos vários milhares. Nossos bravos combatentes, as FDI e a Força Aérea de Israel, no terreno em combate corpo a corpo e por outros meios, já foram muito eficazes contra o Hezbollah, o que é tremendo. Mas conquistas militares, na minha opinião, só levam até certo ponto e o Hezbollah, enquanto tiver o apoio da população xiita, enquanto tiver a estrutura, a infraestrutura que lhe permite existir como um Estado dentro de outro Estado, eles vão conseguir, vão se resguardar e, ficar mais na defensiva, não tão expostos. Eles vão esperar a pressão diminuir, enfraquecer e então podem emergir novamente. E isso, é algo que já vimos organizações terroristas fazerem no passado. Organizações terroristas são muito boas em se retrair. E então, quando as situações melhoram, expandem novamente, recrutam mais pessoas, emergem vitoriosas e afirmam que esse poderoso Estado-nação tentou nos derrotar. Mas aqui estamos nós. Isso é um bom chamariz para recrutamento. E isso precisa ser evitado. Então, na minha opinião, pressão abrangente, ou seja, militar, econômica, política, social, esse é o caminho a seguir. E eu acho que veremos combates contra o Hezbollah por mais alguns meses pela frente. Talvez não com a intensidade desejada, mas acredito que veremos esforços contínuos. E em relação ao que o mundo pensa sobre isso, ao que os Estados Unidos pensam sobre isso, acho que aqui Israel terá mais liberdade de ação, porque o Líbano, ao contrário do Irã, não afeta os preços globais do petróleo, ou não vai realmente afetar quanto os americanos pagam pela gasolina na bomba. Por isso, acredito que Israel terá mais capacidade para isso. E também acho que os europeus, os árabes da região, muita gente entende o que é o Hezbollah e o quanto eles são ruins para o Líbano e para a região. Portanto, haverá disposição ou pelo menos interferência para que Israel realmente ajude a cumprir a tarefa. Um dos aspectos que mais mudaram rapidamente na guerra entre nós e o Líbano tem sido a guerra com drones. E vimos isso progredir por várias etapas. É como sair do iPhone 1 para o iPhone 10 em pouquíssimo tempo. Agora falamos em drones com fibra óptica. Jonathan, você pode explicar como evoluímos no uso dos drones, por que eram necessários, por que agora ouvimos sobre drones de fibra óptica usados por ambos os lados e por que são tão perigosos? Sim, então, quero dizer, tem acontecido muita coisa e muitos desenvolvimentos tecnológicos no uso e na aplicação de tecnologia civil e de jogos em cenários militares. Muita coisa aconteceu na guerra entre a Ucrânia e a Rússia.
Ambos os lados realmente usaram a tecnologia e foram muito criativos ao aplicá-la para fins militares. Os ucranianos provavelmente fizeram isso melhor, mais rápido e de forma mais eficaz que os russos. E eu acho que, como uma força menor, eles conseguiram exercer muita influência sobre os russos. E, claro, tudo o que acontece em um campo de batalha geralmente é observado e copiado ou aprimorado em outros campos de batalha. Então, o que vemos acontecendo é Israel e Hezbollah usando novas ferramentas que estão disponíveis, que são baratas, rápidas, expansíveis e eficazes no campo de batalha. Há um aspecto psicológico muito importante nesses drones, porque isso realmente faz com que M está no terreno, seja um soldado das FDI ou um terrorista do Hezbollah, se sinta ameaçada ou consciente de que pode ser alvo a qualquer momento em que estiver do lado de fora, a céu aberto ou em um veículo desprotegido. E isso, sabe, é difícil estar nesse estado mental. O que estamos vendo em termos de tecnologia são esses drones que usam fibra óptica para controlá-los, o que torna quase impossível bloqueá-los, interceptá-los ou interferir neles. Você pode explicar isso? Quero dizer, um drone normal, eu tenho meu controlezinho e meu DJI sobe no ar e voa para longe de mim. Sim? Então isso é baseado em rádio, isso é rádio, isso é rádio, e o rádio funcionando. E as ondas de rádio podem ser, elas podem ser bloqueadas. E um drone desses pode ser, você sabe, pode ser controlado relativamente fácil e derrubado no chão. E aí ele deixa de ser uma ameaça. E até o Hezbollah tem essa tecnologia para bloquear. E até certo ponto, Nem de perto é comparável ao que Israel e outros países têm, mas sim, eles também têm essa capacidade. E fibra óptica é simplesmente algo muito, muito fino. Pense em algo como um fio de cabelo, talvez um pouco mais grosso em termos de diâmetro, claro, muito mais resistente. Isso fica em uma pequena cápsula embaixo do drone, muito leve, e é organizado de forma que simplesmente é liberado do drone. E ela faz a conexão entre o controle e o drone enquanto ele está no ar. é como um carretel de linha, quase como uma pipa, uma linha presa. Uma linha presa a ele que transfere informações extremamente rápido de uma forma que você não pode interferir externamente. Não são ondas de rádio. E para afetá-la, você precisa efetivamente cortá-la, o que é algo muito difícil de fazer enquanto ela está voando. Esses drones eles são muito ágeis, muito rápidos e conseguem voar em alta altitude. Quero dizer, não são drones estratégicos, mas você pode voá-los relativamente alto acima do solo e também em áreas extremamente estreitas, são muito manobráveis e respondem muito rápido. E com operadores que têm as habilidades e o treinamento, você pode atingir alvos em rápido movimento, 2 terroristas sentados em uma motocicleta, acelerando ao máximo e tentando escapar. Eles serão alvos se estiverem em campo aberto, e vimos as forças de defesa de Israel fazerem isso com sucesso há apenas alguns dias. E, infelizmente, vimos o Hezbollah usar drones semelhantes contra soldados israelenses que estavam tentando evacuar feridos, tentando atingir um helicóptero. Vimos eles atacarem tanques Merkava, jipes e outras infraestruturas, além de locais onde soldados israelenses estão dentro de casas. Tudo isso está acontecendo. É uma arma que, como você sabe, não surpreende. Acompanhamos isso há muito tempo. Qualquer pessoa que acompanha assuntos militares já viu e reconheceu a crescente importância dos veículos pilotados remotamente, veículos, seja no ar, no mar ou subterrâneos. Isso é realmente uma tendência muito forte. E o que estamos vendo agora é que ambos os lados estão usando esses veículos de forma relativamente eficaz. Israel tem usado drones de forma muito eficaz no subsolo para fazer a varredura da infraestrutura subterrânea do Hamas e do Hezbollah, procurando por armadilhas. E, sabe, antes de enviarmos um cão ou soldados israelenses lá para baixo, verificamos tudo cuidadosamente com drones. Conseguimos usá-los para eliminar terroristas, e há muitas imagens divulgadas sobre isso. É sempre positivo ver as forças de defesa de Israel usando novas tecnologias e mostrando resultados no campo de batalha. E, infelizmente, vimos o Hezbollah também fazer uso eficaz dessas armas.
e eu acho que é algo que vamos continuar vendo se intensificar até que um dos lados, eu apostaria em Israel, consiga encontrar uma solução tecnológica que anule a capacidade do outro lado de usar essa arma. Esse é sempre o ciclo. Sempre existe a competição entre o atacante e o defensor, entre a ogiva e a armadura defensiva. Quero que a gente deixe o norte, viaje para o sul e entre em Gaza. Então, há alguns meses, Israel foi novamente parado em outra linha amarela na faixa de Gaza. Você e eu conhecemos bem Gaza. Você conhece o Líbano melhor que quase todos que já conheci. As tropas israelenses estão na linha amarela em Gaza e há um conselho de paz criado por Trump. Não sei quem lidera hoje. Existe, em termos de liderança popular, um chefe técnico do Conselho de Paz. Mas ouvimos, inclusive em um documento vazado hoje pelo Times of Israel, que aparentemente dizia isso. O chefe do Conselho de Paz disse que, se o Hamas não concordar em se desarmar em um futuro muito próximo, de acordo com esse relatório, ele não poderá dizer a Israel para continuar se abstendo de realizar ofensivas contra o Hamas. Você pode mais uma vez nos dar um panorama de onde estamos em Gaza hoje e como isso provavelmente vai se desenrolar se o Hamas não se desarmar? Então, a resolução do Conselho de Segurança, acho que foi a 2803, se não me engano, que é a versão internacional oficial do plano de paz de Trump, com 20 pontos, mas especificamente o primeiro ponto é que a faixa de Gaza será desmilitarizada e desradicalizada. Esse é o item de ação número 1. Desmilitarizada significa que o Hamas será desarmado. Eles vão depor as armas e vão abrir mão do controle sobre a faixa de Gaza. Ainda estamos nesse ponto. Estou muito feliz que nossos reféns voltaram para casa. Serei eternamente grato pelo envolvimento pessoal do presidente e da equipe de negociação dele, pelo fato de terem conseguido realizar esse ato milagroso de trazer todos os nossos reféns de volta para casa, todos os que estavam vivos, todos os que foram assassinados. E, pela primeira vez desde 2014, não há israelenses na faixa de Gaza. Isso é uma conquista incrível que nós, judeus, sempre vamos lembrar e agradecer ao presidente Trump e sua equipe. Isso é uma grande conquista. Mas, fora isso, quando olhamos para a realidade no terreno, temos o plano Trump, que no papel é muito bom. Sabe, algo com que Israel pudesse conviver seria ótimo para o povo em Gaza e para a região. Isso os colocaria em um caminho diferente, uma trajetória diferente de prosperidade e um bom futuro. Mas a condição, e tudo depende, é que o Hamas seja desarmado. E o chefe do Conselho de Paz, Nikolai Mladinov, um diplomata e político muito experiente, esteve aqui em sua função anterior como coordenador especial da ONU. Um caso raro de um funcionário nomeado pela ONU que realmente era respeitado pelos dois lados, por Israel e pelos árabes, e era visto como eficaz. Esse é um cara que entende e que compreende a dinâmica da região. E eu acho que se ele disse isso, né, o que a gente não ouviu ele dizer, mas se ele realmente disse isso, eu acho que é uma avaliação muito lúcida. É óbvio que enquanto o Hamas tiver armas, não tem como avançar. Não vai ter ninguém removendo os escombros, não vai ter reconstrução, não vai ter moradia alternativa. Nada de bom vai acontecer enquanto o Hamas continuar oprimindo o que restou da faixa de Gaza e as pessoas que vivem lá. Então essa é a condição prévia. Tudo depende disso. E é bom que isso agora esteja sendo falado abertamente, porque muita gente, sabe, achava há cerca de meio ano, ou um pouco mais quando o acordo foi feito, que, não, estamos ótimos, agora vai haver paz e, sabe, um conflito foi resolvido. Bem, infelizmente não é bem assim. E ainda estamos no ponto de partida. E o Hamas deixou muito claro, eles disseram isso oficialmente na semana passada, sabe? Nós pensamos sobre isso, eles dizem, estou parafraseando, e nós não vamos nos desarmar, nós vamos continuar no controle da faixa de Gaza. E isso nos deixa as pessoas em Gaza na miséria, isso deixa a faixa de Gaza sob ocupação do Hamas, isso deixa a faixa de Gaza em uma condição humanitária horrível. E qualquer pessoa que se importa com a situação das pessoas lá, deve focar sua energia em uma coisa e somente em uma coisa. Acabe com o Hamas. No momento em que isso acontecer, então existe a possibilidade de uma sucessão de eventos positivos
para Gaza ser desradicalizada, para que um tipo diferente de governo seja instituído, para que a reconstrução seja feita para treinamento profissional, para um sistema educacional diferente, para que a UNRWA seja desmantelada e expulsa de Gaza, e então para que um sistema educacional diferente seja implementado, para que os habitantes de Gaza foquem na prosperidade futura para si mesmos e não em tentar destruir Israel como principal objetivo de vida. Muitas coisas positivas vão acontecer. Nada disso vai acontecer se o Hamas não for desarmado, e é aí que estamos hoje. Tropas israelenses foram enviadas para a faixa de Gaza, desmontando camada após camada, túnel após túnel. O Hamas passou tantos anos e gastou tanta ajuda estrangeira que foi destinada à faixa de Gaza, construindo infraestrutura militar que está sendo desmontada pelas tropas israelenses a cada dia que passa. Mas a conclusão, infelizmente, é pessimista. Se o Hamas não estiver disposto a se desarmar e ninguém os obrigar a isso, a faixa de Gaza volta à estaca zero. O que significa que Israel será obrigado a fazer isso? O que torna isso extremamente provável, sim. Jonathan, quero te agradecer. Com você é sempre uma jornada. Sinto que subimos em algum veículo de vigilância aérea, voamos até o Irã, sobrevoamos o Estreito de Hormuz, retornamos ao Líbano e à faixa de Gaza. Sua compreensão do Oriente Médio é incrível. Quero dizer aos telespectadores, como representante e porta-voz do Estado de Israel, Jonathan, que sua clareza é um presente ao povo judeu. Obrigado por estar conosco. Mesmo assim, obrigado. E nós sempre vamos forçá-lo a voltar à trégua enquanto pudermos. Não precisa me forçar, fico feliz por cada oportunidade. E eu acho que o JNS faz um ótimo trabalho ao fornecer informações para as pessoas que querem entender as complexidades, o lado bom, o ruim e o feio de Israel. Sem maquiar nada do que Israel faz ou o que as FDI fazem, mas realmente proporcionando uma compreensão melhor das realidades que muitas vezes os consumidores da grande mídia no Ocidente são privados de ter. Se você só ouve a grande mídia, sua compreensão da situação no terreno será falha. Seja sobre o Irã, Gaza, Líbano, Judeia e Samaria, política israelense, será uma compreensão falha. E o que eu sugiro que as pessoas façam é sempre buscar uma variedade de fontes de informação, incluindo a JNS TV e outras fontes que tenham uma perspectiva muito mais clara sobre o que acontece no terreno. E eu sempre fico feliz por ter a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Doug, obrigado, meu amigo.